Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Bom domingo a todos. Exclusivo. Informação exclusiva aqui do canal Flamília da Nação, do canal Resenha da Flamília. Confirmada hoje, Marcos Braz esteve na semana passada em Madrid. Na ocasião, primeiro, com o objetivo de negociar com os zagueiros Domingos Duarte, do Getafe, e também teve uma reunião com dirigentes do Real Madrid para tentar o empréstimo de Renier junto ao clube espanhol para o Flamengo. Nós vamos trazer detalhes dessa situação agora aqui no canal Flamília da Nação. Iremos falar também. Flamengo encaminha acordo com o Léo Ortiz, que deve chegar ao clube rubro-negro, deve chegar ao Flamengo até o final desta semana, que se inicia amanhã. O término da janela europeia, fechando agora sexta-feira, e é o prazo que o Bragantino deu para poder o jogador chegar ao Flamengo. Nós vamos explicar todos os detalhes para vocês aqui no nosso canal. Vou pedir a vocês, galera, para que deixem o like. Olha, um vídeo exclusivo, muito bem trabalhado. Essa informação chegou para mim na quinta-feira passada. E a gente esperou cuidadosamente para poder apurar de todos os lados, com todas as partes, já que nós temos um acesso muito bom a este atleta, e aí poder trazer essa informação para vocês. E agora, com a confirmação no dia de hoje, a gente vai trazer aqui todos os detalhes, se isso pode acontecer, de que maneira pode, agora aqui no canal. Então dá uma moral, deixa o seu like e clique aqui embaixo, inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Lembre-se que cada vez vai ser mais difícil apurar informações de novos nomes. Em relação ao Flamengo, o presidente Rodolfo Landim colocou o cadeado. Não quer que vazem nomes mais do departamento de futebol do Flamengo, e nós iremos explicar aqui também agora. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda, roda, roda a vinheta! Galera, um domingo em que a gente não tem jogo do Flamengo, né? E a gente teve 2 jogos no último sábado, no dia de ontem. Assim, e olha, decepcionante. A verdade é essa, acho que a palavra que eu consigo encontrar que melhor se encaixe nesse momento é decepção. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, muita calma. O time do Flamengo vai acertar, não tenho a menor dúvida. Teremos uma temporada brilhante, na minha opinião. No entanto, a gente esperava muito mais, né? De um confronto contra o Orlando City, que é uma competição muito fraca, a MLS. Os clubes são muito pouco profissionais, essa é a verdade. O Orlando City não conseguiu nem ser campeão da MLS no ano passado, caiu nas semifinais. Então, assim, o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo, no primeiro tempo, foi dominado, na minha opinião, principalmente repetindo-se os erros que acontecia no ano passado, que é o Flamengo quando é atacado, o Flamengo quando não tem a bola, é um time muito vulnerável no setor de meio campo. Um time de pouca combatividade, de pouca marcação, e isso é uma coisa que preocupa muito, porque a gente vê rivais se reforçando. Cada vez mais. O Atlético está muito mais forte hoje, com o retorno do Arana na lateral esquerda, com a chegada do Gustavo Scarpa, um ataque mais encorpado, com o Hulk e o Paulinho, agora muito mais adaptado ao futebol brasileiro. Já é uma realidade, talvez seja um dos melhores ataques do Brasil. Um Palmeiras se reforçando, o Bahia, o Fluminense campeão da América. Então, assim, vários clubes vêm se reforçando, o próprio Botafogo. E é muito provável que o Flamengo hoje não tenha essa diferença toda para os demais, ao ponto deles jogarem contra o Flamengo com medo. Então, em alguns momentos, o Flamengo vai ter que saber sofrer, vai ter que não terá a posse de bola, e é essa a preocupação. O Flamengo, quando não tem a bola, não consegue retomar. É um meio-campo muito frágil defensivamente.
deixa espaços assim de uma maneira que nos preocupa. É início de temporada e a gente tem certeza que esse teste vai servir para o técnico Tite poder ajustar melhor aquele meio-campo, aquele setor, para que não ocorra tantos espaços. O Orlando City teve a oportunidade de enfileirar, não eram chances claras de gols, mas principalmente finalizações de fora da área, com toda a tranquilidade, ao ponto dos caras pararem, olharem para poder bater pro gol, com toda a tranquilidade. O gol dos caras foi um absurdo. O cara parou, olhou, deu o passe, recebeu na frente, jogo de gol de pelada. Pode, no meio da área, o cara entrar daquela maneira, enfim, é complicado, o problema é sério no meio-campo do Flamengo. Na minha opinião, o problema é mais grave do que parece, porque parece ser de características dos jogadores, e o Flamengo não tem no elenco e nem nas categorias de base, no sub-20, um jogador que possa aumentar o poder de marcação do meio-campo sem perder a qualidade técnica. Claro que isso é difícil, mas o Flamengo não tem. E o Flamengo precisa ir ao mercado para trazer esse jogador, na minha opinião. Enfim, o Flamengo decepcionou, empatou com o Orlando City em 1-1. O segundo tempo não existiu, né? O segundo tempo não dá nem para a gente poder aqui traçar algum tipo de comentário, porque não existiu. Para mim, no segundo tempo, um atleta que eu destaco, por incrível que pareça, é o Matheus Gonçalves. Por incrível que pareça, não, é um bom jogador, mas ele foi o mais voluntarioso. O jogador partiu para cima, tentou dribles, sofreu faltas, tentou alguma coisa diferente, coisa que ninguém conseguiu, absolutamente nada no segundo tempo, após ter um primeiro tempo em que eu só destaco o Dela Cruz e o Pedro. O restante do time, todo ele foi mal, todo, coletivamente e individualmente também. E aí você vai para um jogo que é um jogo valendo 3 pontos, Campeonato Carioca, em que o Flamengo entra com o Sub-20. Ah, Fábio, tu vai criticar o Sub-20? Claro que vou, cara. A maioria daqueles jogadores ali já jogaram no profissional do Flamengo por pelo menos 10 vezes. Quase que todos eles jogaram vários jogos do Campeonato Carioca do ano passado. E eu admito um Flamengo que esteja num dia ruim, ou então que os jogadores não estejam bem tecnicamente, mas nunca em termos de vontade. É inadmissível um Flamengo sem alma, um Flamengo sem vontade. O jogo de ontem, em Natal, foi uma tragédia, um jogo vergonhoso, um jogo que deu raiva de você ver que uma renda de quase 2 milhões de reais, o público pagar caro, os caras cobram valor altíssimo pelo preço do ingresso, sabendo que não iria levar seu elenco principal. E os caras assistirem. O Flamengo tem obrigação moral com o torcedor de Natal de voltar a jogar lá esse ano. Uma vergonha o que a gente viu, sem contar a posição na tabela. O Flamengo, tudo bem, 3 rodadas, mas o Campeonato Carioca, quando tu piscar, ele já acaba. 3 rodadas, o Flamengo é o 7º colocado. Tem um jogo a menos, tudo bem, mas não pode, cara. Não pode. O Fluminense também está jogando com o Sub-20 todos os seus jogos. O Flamengo ainda jogou um com o time principal e o Fluminense está bem à frente do Flamengo e ganhou, inclusive, dessa mesma Portuguesa. Uma atuação tenebrosa do Flamengo ontem, tem que deixar aqui registrado, com vários jogadores já negociados, inclusive, que parece que não estão nem mais aí para o Flamengo, como, por exemplo, o Peterson acima do peso, o Verton, que, tudo bem, o Landim não quer vender, mas assim, a gente sabe que vai sair. Mateuzinho, Thiago Maia, Pablo e outros que também tiveram a oportunidade e não jogaram rigorosamente nada, sem contar o técnico Mário Jorge escalando muito mal o Flamengo, demorando a mexer. Enfim, olha, tudo ruim ontem, foi um dia ruim para nós rubro-negros. Flamengo muito mal nos 2 jogos e decepcionou a torcida tanto do Nordeste, do Brasil inteiro, e a torcida também que estava lá nos Estados Unidos, em Orlando. Vamos falar na possibilidade de reforços, contratações. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação do Léo Ortiz. Vai falar muito próximo? Vai ser quando, Fábio? Amanhã, depois de amanhã? Gente, pode demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino deu o ok ao valor ofertado pelo Flamengo. Uma proposta que, segundo a gente apurou, não foi feita ontem, conforme alguns estão divulgando. Foi feita há uma semana atrás, em que o Flamengo, a diretoria do Flamengo estava lá em Madrid
e a proposta ela foi refeita para o Bragantino e recebeu o ok da diretoria do Bragantino, mas com uma ressalva. A diretoria quer que espere o término da janela de transferências da Europa. Eles entendem que pode aparecer um valor superior a este de um clube europeu pelo Léo Ortiz, que é o seu principal jogador, e aí eles vão preferir vender para o futebol europeu. No entanto, os empresários do jogador não têm nada, nenhum tipo de sondagem, nenhuma oferta, e o tempo também agora é curto, porque vamos supor, um clube lá olha e fala, eu quero o Léo Ortiz, vou fazer uma proposta absurda aqui, 12 milhões de euros, 10 milhões de euros. Não vai acontecer isso, gente. Um jogador de 27 anos, não tem mercado na Europa, é um valor que é alto para o futebol europeu, até para o futebol europeu, quando se fala em janela de transferência do início do ano, que para eles lá é meio de temporada. Não vai acontecer. E vamos supor que acontecesse lá para terça, quarta-feira, ainda teria que negociar com o jogador, com os empresários do jogador. Então o tempo é muito curto. Então o Bragantino deu ok, mas pediu esse tempo. Que se aparecer uma proposta da Europa até a próxima sexta-feira, eles poderiam negociar com o clube europeu e não com o Flamengo. Mas a gente já sabe que isso não vai ocorrer. O jogador quer jogar no Flamengo. Tivemos aqui uma informação importante na última quinta-feira, na nossa live, em que o nosso amigo Gil, né, na verdade foi o William, que participou da nossa live e estava em contato com o Gil, que é um jornalista que trabalha em São Paulo, que mora em São Paulo e que trouxe a informação, participou do último jogo do Bragantino, esteve lá, e que o atleta Léo Ortiz teria se despedido dos jogadores do clube de Bragança Paulista no vestiário. E a brincadeira se deu justamente com a abraçadeira de capitão. Ele pegou a abraçadeira de capitão e chegou para um determinado jogador e falou, tá próxima de ser sua. E aí o jogador, não, por que? Tá se despedindo? É uma despedida e tal. E aí ele revelou para os atletas de que ele estava de saída para o Flamengo, que no mais tardar, mas em uma semana, ele estava fazendo os seus últimos jogos pelo Bragantino e que em uma semana tudo iria se resolver, ele sairia do Bragantino para jogar no Flamengo. E a gente trouxe essa informação na última quinta-feira, informação que o William trouxe, e a informação do nosso amigo Gil, que trabalha lá em São Paulo, ele estava cobrindo o Bragantino neste jogo do Campeonato Paulista. Mas agora nós vamos trazer uma informação muito importante, que é a principal informação do vídeo de hoje. Marcos Braz esteve em Madrid. E o objetivo da viagem, inicialmente, era o Domingos Duarte, jogador que o Flamengo chegou até a conseguir um acordo com o Getafe por 3 milhões de euros para o jogador se transferir para o Flamengo. No entanto, essa negociação ela estava meio que condicionada a um não acerto com o Léo Ortiz. Como a situação do Léo Ortiz caminhou para um desfecho favorável, o Flamengo não deve concluir essa negociação e não deve trazer o Domingos Duarte, segundo o próprio GE divulgou no dia de ontem. No entanto, não foi a única reunião que o dirigente Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram lá em Madrid. Segundo a gente apurou de forma muito criteriosa, eles se reuniram com dirigentes do Real Madrid para tratar de duas situações. Uma possível venda do jogador Lohan para o clube espanhol e, principalmente, a tentativa de envolver o Renier num possível empréstimo para o Flamengo. O Renier, ele o empresário dele é o Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci sempre se mostrou contrário a um retorno do atleta para o futebol brasileiro. A gente sempre trouxe aqui, por várias vezes, o Renier era cogitado num possível retorno para o Flamengo e tal, e a gente dizia, é impossível, o jogador não quer, o seu empresário não quer, e o Real Madrid não empresta o jogador. No entanto, o Renier não consegue performar, não está jogando muito bem por lá. Ele atualmente está jogando na segunda divisão do campeonato italiano, no Frocione, o clube italiano, e tem jogado muito mais do que vinha jogando nos clubes anteriores, no Girona e até mesmo no Borussia. No entanto, dos 19 jogos possíveis, ele fez 9 jogos, tem 1 gol e 2 assistências. Quando ele joga, ele performa bem. Mas é claro que está jogando na segunda divisão do campeonato italiano, né?
O atleta teve uma desvalorização importante no que diz respeito a valor de mercado. Um jogador que foi contratado pelo Real Madrid por 30 e poucos milhões de euros, hoje está valendo menos do que 4 milhões de euros. Isso está preocupando muito tanto o empresário do jogador quanto o próprio Real Madrid, que o jogador não performa, o contrato dele com o Frocione é até o meio do ano, ele retornará para Madrid e o Real Madrid não sabe o que vai fazer com o atleta que não consegue se adaptar ao futebol europeu. E o Flamengo, sabendo disso e sabendo que o jogador já enxerga com bons olhos um retorno para o Flamengo, para de repente conseguir aqui performar, se valorizar novamente, possivelmente de repente uma seleção brasileira, e aí retornar para a Espanha, o Flamengo foi no Real Madrid e consultou a possibilidade. Inicialmente, o Real Madrid negou essa possibilidade, mas deixou em aberto, coisa que nunca aconteceu. O Real Madrid não empresta jogadores que contrata para o futebol brasileiro, e sim tenta emprestar pela Europa. Só que o Renier está com pouco mercado na Europa, né? Então dificilmente conseguiria reemprestar o jogador para clubes europeus. E aí ficaram de ter uma nova conversa mais para próximo do final do contrato do jogador no meio do ano. Então está em aberta essa possibilidade que o atleta já enxerga com bons olhos, o seu empresário, que é o Juliano Bertolucci, também, e olha, é um belíssimo jogador. Não está performando na Europa, mas o Gerson não performou na Europa, o Gabigol não performou na Europa, o Pedro não performou na Europa. Gente, tem jogador que não consegue se adaptar. Agora, aqui é um jogador que pode jogar e muito ainda. Ele tem 22 anos apenas. E o Flamengo vai tentar uma contratação, né? De repente, não sei se em definitivo, o objetivo foi tentar um empréstimo, mas o Flamengo vai voltar a tentar esse jogador de novo no meio do ano. E eu queria saber de você. Você acha uma boa contratação? Eu acho, minha opinião, tá? Não é por gostar do atleta, o conhecer há muito tempo. Eu acho uma belíssima contratação. O Flamengo tem que pensar na temporada como um todo. Vários atletas são convocáveis para a seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção chilena. O meio-campo inteiro do Flamengo vai sair. E você precisa repor essas peças. O Flamengo não tem meio-campo reserva. E acho que um retorno do Renier seria uma excelente notícia para nós. Concorda comigo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Aproveite e se inscreva também. Siga as nossas páginas, que está página no Twitter e no Instagram, que estão aqui embaixo no comentário, na descrição, aliás, para você poder acompanhar os nossos conteúdos. Valeu? Um grande abraço, um ótimo domingo a todos vocês.